Saudações, eu sou Marcelo Oliveira, advogado, e vim aqui falar um pouquinho sobre a laicidade e o laicismo, Estado laico e Estado laicista. Durante esses dias foi um assunto bastante comentado. Estado laico, e mais particularmente do Estado brasileiro, como delineado na Constituição Federal de 1988, como é de conhecimento trivial, Estado laico é aquele que não adota uma religião oficial e no qual há a separação entre a religião e o Estado, de modo que não haja envolvimento entre os assuntos de um e de outro, muito menos sujeição do Estado ao clero. Portanto, de plano se verifica que Estado laico não é sinônimo de Estado antirreligioso. Para ilustrar essa separação, podemos citar o que o próprio Cristo ensinou: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isto é, o Estado e a Igreja têm atividades diferentes e devem atuar conjuntamente para o bem do povo. O Estado é laico, quer dizer, não professa, não privilegia a religião específica, mas deve incentivar o valor religioso, que faz parte da grandeza e da dignidade humana. Antes de prosseguir, convém repisar a diferença entre dois conceitos, laicidade e laicismo, que apesar de serem expressões semelhantes, têm sentidos completamente antagônicos. A laicidade, mais conhecida popularmente como o Estado laico, adotada pela nossa Constituição Federal de 1988, de modo bastante sucinto, a laicidade é característica dos Estados-nações que assumem uma posição de neutralidade, a qual se traduz em respeito por todos os credos, inclusive a ausência deles. A exemplo, os agnósticos e os ateus. Já o laicismo refere-se a estados que assumem uma postura de tolerância ou intolerância religiosa, ou seja, a religião é vista de forma negativa. A exemplo, podemos citar a Líbia, país onde a religião predominante é o islamismo, onde 79 a cada 100 cristãos são perseguidos, contrário do que se passa com a laicidade. A Constituição Federal de 1988, como a maioria das anteriores, não permite nem mesmo que se cogite o laicismo no Estado brasileiro. Qualquer ideia de laicismo é repudiada, pois já no preâmbulo de nossa Carta Magna é solene declarado: promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Obviamente, um Estado que se constitui sob a proteção de Deus pode ser tudo, menos um Estado ateu ou antirreligioso. É importante destacar que o apreço e o reconhecimento dos valores religiosos não ficam somente no preâmbulo, longe disso. A Constituição de 1988 foi bastante zelosa ao dispor sobre estes valores. A exemplo, o artigo 5º, inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção a locais de culto e suas liturgias. Inciso 7º, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. A nossa Constituição foi além e promulgou os seguintes dispositivos. Artigo 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Parágrafo 1º. As Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militares. Parágrafo 2º. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempos de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios
Inciso 6º, instituir impostos sobre, a linha B, templos de qualquer culto. Artigo 210, parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Artigo 226, parágrafo 2º. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. E o apreço é tal pela religião que até o artigo 19, que define a laicidade no Estado brasileiro, não deixa de conferir garantias religiosas. Artigo 19. É vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1º, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração entre o ente público, ou seja, manter a neutralidade. Note-se que até as vedações do artigo 19 são claríssimas. Não estabelecer cultos religiosos nem igrejas, não subvencioná-los e não manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. É certo que esse dispositivo deve ser interpretado taxativamente, pois se trata de norma restritiva. Para ilustrar melhor a relação entre o Estado e o clero, podemos fazer as seguintes indagações. O fato de o Estado assegurar o livre exercício dos cultos religiosos e garantir a proteção dos locais de culto e suas liturgias fere a laicidade do Estado? Assegurar a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva fere a laicidade do Estado? Permitir que alguém oponha validamente sua crença religiosa ao cumprimento de obrigação legal a todos imposta, mediante prestação alternativa, fere a laicidade do Estado? Eximir do serviço militar obrigatório, mediante serviço alternativo, quem alegar imperativo de consciência decorrente de crença religiosa, fere a laicidade do Estado? Isentar do mesmo serviço obrigatório os eclesiásticos compromete a laicidade do Estado? Conceder imunidade de impostos aos templos de qualquer culto não fere a laicidade do Estado? Prever o ensino religioso facultativo como disciplina nos horários normais das escolas compromete a laicidade do Estado? Conferir efeito civil ao casamento religioso na forma da lei não fere o caráter laical? Impor a si mesmo a proibição de embaraçar cultos religiosos não compromete seu caráter laico? A resposta para todas as indagações é necessariamente negativa, pois o contrário corresponderia à negação de um Estado laico, à inexistência do Estado laico. A próxima pergunta, então, é óbvia e certamente já está na mente de todos vocês. Se nada disso compromete o caráter laico do Estado, pois tudo está previsto na Constituição, como seria possível cumprir o que está previsto na Constituição sem essa relação entre o Estado e a religião? Com todas as vênias, nos parece absurdo supor que a mesma Constituição que abre mão de cifras milionárias com a concessão de imunidade tributária aos templos de qualquer culto, templo este que é considerado em sentido lato sensu pela jurisprudência e que se desdobra para tutelar valores religiosos, conforme visto nos dispositivos anteriormente citados, não possa interagir com todas as expressões religiosas. Quem pode mais, pode o menos. Não há como fugir desse conceito. Se a Constituição admite o mais no campo religioso, sem que se possa considerar o Estado menos laico por conta disso, é evidente que também admite o menos. Outro ponto que muito nos preocupa e que vem se tornando lamentavelmente comum é a utilização repetitiva de sofismas. Trata-se de afirmações vazias que procuram transformar o absurdo em lógica. O Brasil é um país eminentemente cristão. Logo haveria aí alguma concessão do Estado em prol de uma religião em detrimento das outras? De modo algum. Pensar de forma diversa disso é o mesmo que afirmar que teremos um país onde se premia a intolerância e se vocaciona ao acolhimento das pretensões mais mesquinhas
que insistem em acompanhar a humanidade através dos séculos. Essa foi uma abordagem técnica jurídica sobre o Brasil como Estado laico, à luz da Constituição Federal de 1988. Obrigado pela atenção e fiquem com Deus.